Alguns podem dizer que isso é impossível, que a cura leva tempo, que a doença segue um curso natural. Mas deixe-me lembrá-lo. Não servimos a um Deus natural, servimos a um Deus sobrenatural. E quando ele se move, quando seu poder é liberado, não há demora, não há espera. A cura acontece num piscar de olhos. Ao longo da história, vimos momentos em que o poder de Deus rompe as limitações do entendimento humano. A Bíblia está repleta de relatos de homens e mulheres que foram libertados de enfermidades, não através de longos tratamentos ou recuperações lentas, mas através de um único encontro com a presença de Deus. Em Marcos 10, 52, lemos sobre Bartimeu, o cego que clamou a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça? E quando o homem respondeu que queria ver, Jesus disse simplesmente: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, Bartimeu recuperou a visão. Em Lucas 17, 10 leprosos clamaram a Jesus por misericórdia. Ele simplesmente lhes disse: Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto iam pelo caminho, foram purificados. Não houve um ritual prolongado, apenas uma declaração e uma ação de fé. Quando Jesus andou na terra, ele demonstrou isso repetidamente. Um cego clamou a ele e em um instante ele viu. Uma mulher que sofreu por 12 longos anos esticou-se com fé, tocou a barra de sua veste e imediatamente o sangramento parou. Um homem paralisado por décadas ouviu as palavras: Levante-se e ande, e instantaneamente suas pernas recuperaram a força. Agora, deixe-me perguntar, o que mudou entre aquela época e hoje? Deus perdeu seu poder? Ele se tornou silencioso? Não, meus amigos. O mesmo poder que curava nas ruas de Jerusalém está vivo hoje. O mesmo Jesus que falava aos enfermos e os via restaurados ainda está curando agora mesmo. O problema não é que Deus tenha parado de curar. O problema é que nós paramos de acreditar. Fomos condicionados a duvidar do milagroso, a esperar atrasos, a pensar que a cura é um processo e não um momento. Mas quando a fé encontra o poder de Deus, não há processo, há apenas transformação. Em João 5, Jesus encontrou um homem que estava doente por 38 anos, deitado à beira do tanque de Betesda. Este homem tinha aceitado sua condição como permanente. Quando Jesus perguntou: Você quer ser curado? O homem não respondeu diretamente, mas explicou por que não conseguia entrar no tanque. Ele estava fixado no processo, mas Jesus estava focado no momento. Jesus simplesmente ordenou: Levante-se, pegue sua esteira e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Alguns de vocês aqui hoje podem estar lutando contra doenças. Talvez vocês tenham carregado dor por anos. Talvez os médicos tenham dito que não há cura. Mas quero que você ouça. Existe um nome que é maior que o câncer. Existe um nome que é mais forte que a doença cardíaca. Existe um nome que detém mais poder que qualquer diagnóstico. E esse nome é Jesus. Em Filipenses 2, 9 e 10, a Bíblia diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando invocamos seu nome, a doença não tem escolha senão se curvar. Quando declaramos seu poder de cura, a enfermidade deve fugir. Agora, você pode estar pensando: mas eu já orei antes e nada aconteceu. Talvez você tenha clamado por cura apenas para sentir que suas orações bateram no teto. Deixe-me dizer algo. Fé não se trata de quão alto você ora ou quantas vezes você diz as palavras. Fé é saber profundamente em seu espírito que quando Deus fala, está feito. Jesus nunca implorou para que a cura acontecesse. Ele nunca suplicou ao Pai para tornar alguém inteiro. Ele simplesmente declarou: seja curado. E naquele momento, a cura veio.
Esse é o tipo de oração que precisamos fazer. Uma oração de autoridade, uma oração de confiança, uma oração que não pede, mas ordena em nome de Jesus. Lembro-me de ouvir sobre uma mulher em São Paulo que sofria de uma condição degenerativa na coluna. Por 3 anos, ela mal conseguia andar, dependendo totalmente de muletas. Os médicos haviam lhe dito que sua condição só pioraria. Num culto de domingo, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do crente em Cristo, algo despertou em seu coração. Quando o momento de oração chegou, ela não pediu timidamente. Em vez disso, ela declarou: "Em nome de Jesus, ordeno que esta enfermidade deixe meu corpo agora." Naquele exato momento, um calor percorreu sua espinha. Ela soltou as muletas e, pela primeira vez em 3 anos, caminhou sem dor. Não por causa de medicamentos, não por causa do tempo, mas pelo poder de Deus liberado através de uma oração de autoridade. Em Hebreus 11:1, lemos: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não espera para ver para então crer. A fé crê primeiro e então vê." Existe uma verdade que muitos crentes não conseguem compreender e, por causa disso, andam em fraqueza quando deveriam andar em poder. A verdade é esta: Deus nos deu autoridade sobre a enfermidade. Não apenas esperança, não apenas uma possibilidade, mas autoridade real e tangível. A mesma autoridade que Jesus carregava quando andou nesta terra é a mesma autoridade que ele deu a você e a mim. E quando entendemos isso, quando realmente acreditamos nisso, a doença não pode permanecer em nossa presença. A cura não é apenas algo que pedimos, é algo que ordenamos em nome de Jesus. Pense nisso por um momento. Quando Jesus encontrou enfermidades, ele implorou ao Pai por cura. Ele fez longas orações desesperadas, esperando que talvez, apenas talvez, a pessoa melhorasse? Não. Ele falou com autoridade. Ele disse ao cego: "Veja." E eles viram. Ele disse ao leproso: "Seja limpo." E a doença desapareceu. Ele disse aos mortos: "Levante-se." E eles se levantaram. Não houve hesitação, não houve demora. Por quê? Porque Jesus sabia que a enfermidade não tinha poder na presença de Deus. Ele entendeu que o reino dos céus já havia estabelecido vitória sobre a doença, e ele andou nessa realidade. Mas aqui está a parte que muitos não percebem. Jesus não manteve essa autoridade para si mesmo. Ele a passou adiante. Em Lucas 10:19, ele disse: "Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano." Ele estava dizendo: "Estou dando a vocês domínio sobre tudo o que se opõe ao reino de Deus, incluindo a enfermidade." E em Marcos 16:17-18, ele deixou ainda mais claro: "Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados." Note bem, ele não disse: "Eles podem impor as mãos sobre os enfermos, e talvez eles melhorem eventualmente." Ele disse: "Eles ficarão curados." Mas aqui está o problema. A maioria dos crentes não anda nesta autoridade. Eles oram por cura como se estivessem pedindo algo incerto, como se esperassem que talvez, se Deus estiver de bom humor, ele possa responder. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele não disse para pedir à enfermidade, com educação, se ela consideraria ir embora. Ele disse para falar à montanha, e ela se moverá. Fale, declare, ordene, porque quando falamos em nome de Jesus, não estamos falando em nosso próprio poder, estamos falando no dele. Há um momento no livro de Atos que mostra isso perfeitamente. Pedro e João estavam indo ao templo quando viram um homem que havia sido aleijado desde o nascimento. Ele estava mendigando, procurando algum pequeno alívio em seu sofrimento.
Mas Pedro olhou para ele e disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E a Bíblia diz que imediatamente seus pés e tornozelos receberam força. Ele não lutou para ficar de pé. Ele não esperou que a cura acontecesse gradualmente. Ele saltou de pé e começou a pular e louvar a Deus. Agora, deixe-me perguntar algo. Pedro parou para orar primeiro? Ele disse: Deixe-me verificar se é a vontade de Deus para que este homem seja curado. Não. Ele já sabia que era a vontade de Deus. Ele já sabia a autoridade que tinha em nome de Jesus. E porque ele agiu em fé, o homem foi curado em segundos. Essa mesma autoridade foi dada a nós. E ainda assim, com muita frequência, hesitamos, duvidamos. Permitimos que o medo e a dúvida se infiltrem e damos à enfermidade mais poder do que ela realmente tem. Mas hoje isso muda. Hoje você começará a andar na autoridade que lhe foi dada através de Jesus Cristo. Alguns de vocês estão aqui hoje e têm vivido sob o peso da enfermidade, sob as mentiras do inimigo que dizem que a cura está fora de alcance. Mas estou aqui para dizer que a enfermidade não tem o direito de permanecer em seu corpo. É um intruso, é uma força ilegal tentando ocupar um lugar onde o poder de Deus deve reinar. E quando você fala com a autoridade de Jesus, essa enfermidade não tem escolha se não partir. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora mesmo. A autoridade já é sua, mas a autoridade deve ser exercida. Você não pode sentar e esperar que a cura aconteça por conta própria. Você deve se levantar em fé e declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Você deve ordenar à enfermidade que saia, assim como Jesus fez, assim como Pedro fez, assim como todo crente foi capacitado a fazer. Porque quando você entende quem você é em Cristo, quando você anda no poder que Ele lhe deu, a cura não é uma questão, é uma certeza. Então eu lhe pergunto, você reivindicará essa autoridade hoje? Você falará à enfermidade em seu corpo e ordenará que ela saia em nome de Jesus? Porque se você fizer isso, a cura não é apenas possível, ela é inevitável. A cura não é um mistério, não é um evento raro reservado para poucos escolhidos. É uma promessa, uma realidade, um presente que já nos foi dado através de Jesus Cristo. O versículo de Salmos 107:20 nos diz: Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. A palavra de Deus tem poder curativo. Quando você a declara com autoridade, ela não volta vazia. Lembro-me de um jovem em Recife que sofria de epilepsia severa desde a infância. Seus pais haviam consultado os melhores neurologistas, tentado todos os medicamentos disponíveis, mas os ataques continuavam, às vezes ocorrendo várias vezes por dia. Durante um retiro de jovens, o pastor falou sobre a autoridade do nome de Jesus. Inspirado, este jovem se levantou no meio da congregação e declarou: Em nome de Jesus, eu não sou mais um epiléptico, sou curado pelo sangue de Cristo. Naquele exato momento, ele sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De pé, ele começou a chorar, percebendo que algo fundamental havia mudado. Isso aconteceu há 8 anos e desde aquele dia ele nunca mais teve uma única convulsão. Os médicos ficaram perplexos, incapazes de explicar o que aconteceu. Mas nós sabemos. Foi o poder de Deus manifestado através da declaração de fé. Isaías 53:5 declara: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Note que o texto não diz, seremos curados um dia. Diz, fomos curados no passado. Já aconteceu. Na cruz, Jesus não apenas pagou por nossos pecados, mas também por nossas enfermidades. A cura não é uma promessa futura, é uma realidade presente.
E se você acreditar nessa verdade, se você se apoderar dela pela fé, então a cura pode vir a você neste exato momento. Você não precisa esperar pelo ambiente perfeito. Você não precisa que um ministro imponha as mãos sobre você. O mesmo Jesus que curou com uma palavra está aqui agora. E tudo o que é preciso é um momento de fé, uma oração de autoridade para ver a doença desaparecer em segundos. Meus amigos, isto não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. E hoje, essa promessa é para você. Existe uma verdade que muitos buscadores de cura nunca compreendem plenamente. Uma verdade que, quando apreendida, revoluciona não apenas como oramos, mas como recebemos os milagres de Deus. A cura não é um evento distante, reservado apenas para os santos de antigamente. Não é algo que devemos mendigar ou implorar. É algo que devemos tomar posse com autoridade, com a ousadia que vem de conhecer quem somos em Cristo. Se a cura está tão prontamente disponível, por que tantos lutam para recebê-la? Por que alguns oram e veem milagres instantaneamente, enquanto outros sentem como se suas orações não fossem além do teto? A diferença não está na disposição de Deus para curar. Ele já declarou sua vontade. A diferença está em como abordamos a cura, porque existem princípios, chaves que destrancam o poder de Deus em nossas vidas. E quando utilizamos essas chaves, a cura não leva anos, meses ou até mesmo dias. Ela acontece em segundos. A primeira chave: entender que já está feito. Uma das primeiras chaves para desbloquear a cura é entender que ela já está feita. Quando Jesus pendia na cruz e declarou, "Está consumado", ele não estava falando apenas sobre a salvação. Estava falando sobre tudo que o pecado trouxe a este mundo. Enfermidade, doença, dor. Ele carregou tudo. No Salmo 103, 2, 3, Davi exclama: "Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças." Note bem, o mesmo Deus que perdoa também cura. E assim, como não questionamos a capacidade ou a vontade de Deus de perdoar, também não devemos questionar sua capacidade ou vontade de curar. No livro de Isaías 53, 4, 5, o profeta declara: "Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, e pelas suas feridas fomos curados." Este texto não está falando de uma cura espiritual abstrata. Está falando de enfermidades físicas, de dores tangíveis que Jesus carregou em seu próprio corpo na cruz. O apóstolo Pedro, escrevendo muito depois da crucificação, cita esta passagem e diz: "Por suas feridas vocês foram curados." 1 Pedro 2, 24. Note o tempo verbal. Foram curados. Não serão curados um dia. Não podem ser curados se Deus quiser. Mas foram curados. Já aconteceu. Isso significa que a cura não é algo que estamos esperando que Deus faça. Ele já fez. Nosso trabalho não é implorar por isso, mas recebê-lo. Pense nisso como um presente. Se alguém lhe entrega um presente, você não precisa trabalhar por ele, não precisa merecê-lo, nem mesmo precisa se perguntar se ele pertence a você. Tudo o que você precisa fazer é estender a mão e pegá-lo. Mas o que acontece se você se recusa a pegar? Isso significa que o presente não existe? Não. Significa simplesmente que você não reivindicou o que já é seu. A cura funciona da mesma maneira. Deus já a providenciou, mas precisamos tomá-la pela fé. Conheço um homem em Curitiba que sofria de uma doença autoimune devastadora. Por anos, ele ia de médico em médico, tentando tratamentos cada vez mais agressivos, apenas para ver sua condição piorar. Um dia, ele ouviu uma mensagem sobre Isaías 53 e como Jesus já havia carregado nossas enfermidades. Pela primeira vez,
Ele entendeu que não estava esperando que Deus o curasse no futuro. A cura já havia sido comprada na cruz. Naquele momento, algo mudou em seu coração. Ele parou de pedir por cura e começou a agradecer a Deus pela cura que já lhe pertencia em Cristo. Em questão de dias, os sintomas começaram a retroceder e em 3 semanas, para o espanto de seus médicos, não havia nenhum sinal da doença em seu corpo. O que mudou? Não foi a vontade de Deus. Ela sempre foi que ele fosse curado. Foi a compreensão do homem. Ele finalmente entendeu que não estava esperando que Deus fizesse algo novo, mas sim recebendo o que Jesus já havia conquistado. A segunda chave, a fé que prevalece. Isso nos leva à segunda chave, a fé. A fé é a ponte entre a promessa de Deus e nossa realidade. Jesus disse em Marcos 11:24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Observe que ele não disse, creiam que talvez receberão. Ele disse, creiam que já o receberam. Isso significa que no momento em que você ora, deve crer que está feito, mesmo antes de ver a evidência. É aqui que tantas pessoas perdem a oportunidade. Elas oram por cura, mas esperam se sentir melhor antes de acreditar que estão curadas. Esperam que os sintomas desapareçam antes de agradecer a Deus, mas a fé não espera por provas. A fé é a prova. Hebreus 11:1 nos diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é esperança. Esperança diz, um dia Deus me curará. Fé diz, pela autoridade das feridas de Jesus, estou curado agora. A fé olha para o invisível e o declara como realidade. É como Abraão, de quem a Bíblia diz, chamou à existência as coisas que não existem como se existissem. Romanos 4:17. Ele não negou a realidade dos fatos. Seu corpo estava velho, Sara era estéril, mas ele se recusou a deixar os fatos terem a última palavra. Ele olhou além deles para a promessa de Deus. Muitos de nós fazemos o oposto. Focamos nos sintomas, no diagnóstico, na dor, e deixamos esses fatos ofuscar a promessa de Deus. Mas a fé olha além do natural para o sobrenatural. Ela não nega a existência da montanha. Ela ordena que a montanha se mova. Quando Jesus disse aos 10 leprosos para irem mostrar-se aos sacerdotes, a Bíblia diz que, enquanto iam, ficaram purificados. Lucas 17:14. Não antes, não depois que viram resultados. Enquanto agiram em fé, a cura foi ativada. Então deixe-me perguntar, você está esperando que a cura venha ou está andando na crença de que ela já é sua? Porque a fé não diz, eu serei curado um dia. A fé diz, eu estou curado agora. E quando a fé fala, o poder de Deus se move. Conheço uma mulher de Salvador que foi diagnosticada com um tumor cerebral. Os médicos disseram que era inoperável, que ela teria, no máximo, 6 meses de vida. Mas esta mulher conhecia o poder da fé. Em vez de aceitar o prognóstico dos médicos como definitivo, ela começou a declarar, pelas feridas de Jesus, estou curada. Este tumor não tem autoridade em meu corpo. Todos os dias, ela olhava no espelho e dizia, você está olhando para uma mulher saudável. Este corpo pertence a Deus e nenhuma doença tem o direito de permanecer aqui. Para os outros, parecia loucura. Alguns até sugeriram que ela estava em negação, mas ela estava apenas praticando a fé bíblica, chamando à existência as coisas que não existem como se existissem. 3 meses depois, quando voltou para mais exames, os médicos ficaram atônitos. O tumor tinha simplesmente desaparecido. Não diminuído, não entrado em remissão, desaparecido. O médico, um homem que não era religioso, disse a ela, não posso explicar isto. Pela ciência, você deveria estar piorando, não melhorando.
O que você fez? Ela simplesmente respondeu: eu aceitei a cura que Jesus já me deu. A terceira chave: o poder da palavra declarada. A terceira chave é falar a palavra de Deus. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que falamos determina o que experimentamos. Muitas pessoas cancelam suas próprias orações pelas palavras que falam. Elas oram por cura, mas depois dizem coisas como: espero que isso funcione, ou não sei se algum dia vou melhorar. Essas palavras criam dúvida, abrem a porta para o medo. Mas quando você declara a palavra de Deus sobre seu corpo, quando diz: pelas suas feridas estou curado, ou nenhuma arma forjada contra mim prosperará, você está alinhando suas palavras com o céu. E quando suas palavras se alinham com o céu, milagres acontecem. Pense em Jesus. Quando enfrentou enfermidades, ele não descreveu o problema, ele falou a solução. Quando estava diante de um homem morto, ele não falou sobre a morte, ele ordenou vida. Quando viu tempestades rugindo, ele não reclamou do vento, ele disse: acalme-se, fique tranquilo. Se Jesus precisava falar, quanto mais nós. Não falamos o que sentimos, falamos o que Deus disse. E quando fazemos isso, a enfermidade não tem escolha senão partir. No livro de Josué, Deus dá uma instrução notável: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que você cumpra tudo o que nele está escrito. Só então você prosperará e terá bom êxito. Josué 1:8. Observe a conexão. O que você fala, o que você medita, determina seu sucesso. Isso não é pensamento positivo ou algum tipo de lei do universo. É a lei espiritual estabelecida por Deus. Nossas palavras têm poder porque somos criados à imagem de Deus, e Deus criou através da palavra falada. Quando ele disse: haja luz, a luz apareceu. Da mesma forma, quando falamos a palavra de Deus com autoridade, estamos liberando o poder criativo para transformar nossa realidade. Conheço um pastor em Fortaleza que desenvolveu um método simples, mas poderoso para sua congregação. Ele pede que as pessoas escrevam versículos de cura em cartões pequenos. Versículos como Isaías 53:5, Salmo 103:3, Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te cura. Então ele os instrui a falar esses versículos em voz alta, 3 vezes ao dia, como se fossem verdade para eles pessoalmente. Não Deus cura, mas Deus me cura. Não pelas suas feridas somos curados, mas pelas suas feridas eu sou curado. Os resultados foram extraordinários. Pessoas que sofriam de doenças crônicas por décadas começaram a experimentar alívio. Condições que os médicos tinham declarado permanentes começaram a desaparecer. E tudo começou com algo tão simples quanto alinhar suas palavras com a palavra de Deus. A quarta chave: removendo a dúvida e o medo. A quarta chave é remover a dúvida e o medo. A dúvida é o ladrão de milagres. Tiago 1:6-7 nos diz: quando pedir, creia, não duvide, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tal pessoa não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Esta é uma declaração forte, mas é a verdade. Se permitirmos que a dúvida permaneça, ela bloqueará nossa cura. Mas a boa notícia é que a fé e o medo não podem ocupar o mesmo espaço. No momento em que você decide confiar plenamente em Deus, a dúvida perde seu poder. No momento em que você substitui o medo pela fé, a cura flui livremente. A Bíblia diz em 1 João 4,18: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando entendemos o amor perfeito de Deus por nós, o medo não pode permanecer.
Muitas vezes, o que alimenta o medo e a dúvida é uma visão distorcida de Deus. Vemos Deus como um juiz distante, difícil de agradar, relutante em nos abençoar. Mas essa não é a imagem que Jesus nos deu. Ele disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11:13. Deus não está relutante em curar. Ele não está segurando a cura, querendo ver quanto tempo podemos suportar a dor. Ele é um Pai amoroso que já providenciou tudo o que precisamos através de Jesus. Em Mateus 8, um leproso veio a Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Note que ele não questionou o poder de Jesus. Tu podes. O que ele questionou foi a vontade de Jesus. Se quiseres. A resposta de Jesus é reveladora. Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi curado. A vontade de Deus não é um mistério. Jesus é a perfeita expressão da vontade de Deus. E o que Jesus fez? Ele curou a todos que vieram a ele. Mateus 4:23 diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Quando removemos a dúvida sobre a vontade de Deus, quando compreendemos que Ele quer que estejamos bem, a fé pode crescer sem obstáculos. Isso me lembra de uma jovem mãe em Manaus que tinha uma filha com uma condição rara que causava convulsões constantes. Ela orou, ela clamou, ela implorou a Deus por cura, mas a condição da menina só piorava. Um dia, um amigo lhe perguntou: você acredita que é a vontade de Deus que sua filha esteja doente? A mãe ficou chocada com a pergunta. Claro que não, ela respondeu. Então, disse o amigo, por que você está orando como se precisasse convencer Deus a curá-la? Ele já quer isso mais do que você. Naquele momento, a mãe percebeu que suas orações haviam sido baseadas em uma premissa falsa, que Deus precisava ser persuadido a curar. Ela começou a orar de maneira diferente. Em vez de implorar, ela começou a agradecer a Deus pela cura que já estava disponível através de Jesus. Ela começou a declarar a palavra de Deus sobre sua filha com confiança e autoridade. Em uma semana, as convulsões começaram a diminuir. Em um mês, elas pararam completamente. Os médicos não puderam explicar o que aconteceu, mas esta mãe sabia. Ela havia removido a barreira da dúvida e permitido que a fé fluísse livremente. A quinta chave: orando com autoridade. Isso nos leva à quinta chave: orar com autoridade. Muitos cristãos não entendem a autoridade que possuem em Cristo. Eles oram como mendigos, implorando a Deus que faça algo, quando, na verdade, Ele já lhes deu autoridade para agir em seu nome. Em Lucas 10:19, Jesus declara: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Esta não é uma promessa para algum dia no futuro, é uma realidade presente. Eu lhes dei, já está feito. A doença, tanto quanto o pecado, é resultado da queda. É parte do reino das trevas. E quando Jesus morreu na cruz, Ele derrotou as forças das trevas de uma vez por todas. Colossenses 2:15 diz que Ele despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esta é a base de nossa autoridade. Não é algo que ganhamos por nosso próprio mérito ou esforço. É algo que nos foi dado através do que Jesus fez. E quando oramos em seu nome, não estamos usando um encantamento mágico. Estamos exercendo a autoridade que ele nos deu. Quando Pedro disse ao homem aleijado: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande! Atos 3:6. Ele não estava esperando que Deus talvez decidisse curar o homem. Ele estava liberando o poder e a autoridade que já lhe haviam sido dados em Cristo.
Quando oramos por cura, não estamos tentando convencer Deus a fazer algo que Ele é relutante em fazer. Estamos alinhando nossa vontade com a sua, que já é curar, e então estamos exercendo a autoridade que Ele nos deu para ver essa vontade manifestada na terra. Em Marcos 11:23, Jesus diz: "Digo-lhes a verdade, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito." Note que Jesus não diz para pedir a Deus para mover a montanha. Ele diz para falar diretamente à montanha. Da mesma forma, quando enfrentamos doença, não precisamos apenas pedir a Deus que a remova. Podemos falar diretamente à doença, em nome de Jesus, e ordenar que saia. Isso pode parecer ousado, até presunçoso para alguns, mas não é presunção quando estamos agindo sob a autoridade delegada. Um policial que ordena que um motorista pare não está sendo presunçoso, porque ele está agindo sob a autoridade que lhe foi dada. Da mesma forma, quando ordenamos que a doença saia em nome de Jesus, não estamos sendo presunçosos. Estamos simplesmente exercendo a autoridade que Cristo nos deu. Conheço um homem em Belo Horizonte que sofria de dores crônicas nas costas por mais de uma década. Ele havia tentado tudo, medicamentos, fisioterapia, até cirurgia, mas nada trouxe alívio duradouro. Um dia, ele estava lendo Marcos 11 e foi atingido pela instrução de Jesus para falar diretamente à montanha. Ele pensou: se devo falar diretamente à montanha, devo falar diretamente à minha dor. Então ele colocou a mão nas costas e disse: "Dor, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia do meu corpo. Eu declaro que pelas feridas de Jesus eu fui curado. Espinha, seja alinhada. Músculos, sejam relaxados." Ele não sentiu nada diferente imediatamente, mas continuou a fazer essas declarações várias vezes ao dia, acreditando que sua cura já havia sido assegurada na cruz. Em menos de uma semana, a dor que o atormentara por 10 anos havia desaparecido completamente. E não era apenas um alívio temporário. Anos depois, ele permanece livre da dor. O que mudou? Ele finalmente entendeu a autoridade que tinha em Cristo e começou a exercê-la com fé. A sexta chave. Recebendo antes de ver, a sexta e última chave que quero compartilhar é esta: devemos receber antes de ver. Jesus disse algo notável em Marcos 11:24. "Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá." Note a ordem aqui. Primeiro cremos que recebemos, depois vemos acontecer. Não é ver para crer, é crer para ver. Isso vai contra tudo o que nos foi ensinado. Nossa mente racional diz: quando eu ver, então acreditarei. Mas o reino de Deus opera por uma lógica diferente. No reino de Deus, a fé precede a manifestação. Foi assim com Abraão. Deus lhe prometeu um filho quando ele tinha 75 anos. Ele teve que esperar 25 anos para ver esse filho. Mas durante todo esse tempo, ele se manteve firme na fé. Romanos 4:20-21 diz: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus tinha poder para cumprir o que prometera. Foi assim com os israelitas nas muralhas de Jericó. Deus lhes disse para marcharem ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia as muralhas cairiam. Eles tiveram que acreditar na queda das muralhas antes de vê-las cair. E é assim com a cura. Devemos recebê-la pela fé antes de vê-la manifestada em nosso corpo. Isso não é negação da realidade. É reconhecer uma realidade mais elevada. É dizer: sim, os sintomas ainda estão aí, mas pela fé eu recebo a verdade de que pelas feridas de Jesus eu fui curado. É como plantar uma semente.
Quando você coloca uma semente no solo, não vê imediatamente o fruto. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Abaixo da superfície, a vida está brotando. Da mesma forma, quando recebemos a cura pela fé, o processo pode não ser imediatamente visível, mas isso não significa que nada está acontecendo. Aqui está a verdade extraordinária. No reino espiritual, sua cura já é uma realidade completa. Já está feito. Através da fé, você está simplesmente permitindo que essa realidade espiritual se manifeste no natural. Conheço uma mulher em Recife que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Os médicos haviam recomendado uma mastectomia, quimioterapia e radiação, mas mesmo assim o prognóstico não era bom. No dia em que recebeu o diagnóstico, ela foi à igreja, ajoelhou-se no altar e disse: Senhor, aceito a cura que Jesus já comprou para mim. Não sei como ou quando verei isso manifestado em meu corpo, mas pela fé recebo agora mesmo. Obrigada por já ter me curado. A partir daquele dia, ela começou a agir como se já estivesse curada. Ela agradeceu a Deus todas as manhãs pela sua cura. Ela falou sobre si mesma como curada, mesmo quando os sintomas persistiam. Alguns pensaram que ela estava em negação, mas ela não estava negando a realidade. Ela estava afirmando uma verdade superior. Quando chegou o dia de sua cirurgia, os médicos fizeram mais alguns exames para determinar a extensão exata do câncer. Para seu espanto, não conseguiram encontrar nenhum traço da doença. Perplexos, fizeram mais exames, pensando que talvez tivessem cometido um erro. Mas os resultados foram os mesmos. Onde antes havia um tumor maligno, agora havia apenas tecido saudável. O médico chamou isso de remissão espontânea, um termo que a medicina usa quando não consegue explicar por que uma doença desaparece. Mas esta mulher sabia o que havia acontecido. Ela havia recebido pela fé o que Jesus já havia providenciado, e seu corpo simplesmente se alinhou com essa realidade espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, estas são as chaves para a cura instantânea. Não são técnicas complicadas ou rituais místicos. São verdades simples e bíblicas que, quando compreendidas e aplicadas com fé, liberam o poder de Deus para transformar nosso corpo num instante. Entenda que a cura já está feita. Ande em fé, não pelo que vê, mas pelo que a palavra de Deus declara. Alinhe suas palavras com o céu, falando vida e saúde sobre seu corpo. Remova toda dúvida e medo, confiando no amor perfeito de Deus. Ore com a autoridade que Cristo lhe deu, não pedindo timidamente, mas declarando ousadamente. E receba sua cura pela fé, antes mesmo de ver qualquer mudança. Estas chaves não são para poucos escolhidos, são para cada filho de Deus. São para você, aqui e agora. E quando você as usar com fé, lembre-se, a cura não precisa levar meses, semanas ou dias. Ela pode acontecer em um instante, porque o poder de Deus não é limitado pelo tempo. E quando a fé encontra seu poder, milagres acontecem em segundos. Se há uma coisa que pode abalar a dúvida de uma pessoa e construir uma fé inabalável, é um testemunho. Um testemunho não é apenas uma história, é uma prova viva de que o que Deus fez antes, Ele fará novamente. Quando você ouve o que Deus fez, algo se agita dentro de você. Isso o lembra de que o mesmo Deus que operou milagres na Bíblia é o mesmo Deus operando milagres hoje. E se Ele fez por um, Ele pode fazer por você. Lembro-me de uma senhora em Florianópolis que havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa que afetava seus pulmões. Os médicos haviam dito que ela precisaria de oxigênio pelo resto da vida. Sua capacidade pulmonar havia diminuído para apenas 30% do normal. A simples tarefa de caminhar do quarto até a cozinha a deixava ofegante e exausta.
Uma noite, ela estava assistindo a um culto pela televisão, quando o pastor começou a falar sobre o poder da oração de autoridade. Ele citou Lucas 10:19, onde Jesus diz: Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Algo acendeu dentro dela. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava à mercê da doença. Ela desligou o oxigênio, colocou as mãos sobre os próprios pulmões e declarou: Em nome de Jesus Cristo, ordeno que estes pulmões sejam restaurados. Declaro que pela autoridade do nome de Jesus, esta doença não tem poder sobre o meu corpo. Pela fé, recebo pulmões novos, fortes e saudáveis e rejeito este diagnóstico. Ao pronunciar essas palavras, ela sentiu um calor percorrer seu peito. Era como se um fogo estivesse purificando cada célula de seus pulmões. No mesmo instante, ela inspirou profundamente, algo que não conseguia fazer há anos, e percebeu que podia respirar livremente. O oxigênio, que antes era sua ligação com a vida, agora parecia desnecessário. Seus familiares temiam que ela estivesse sendo imprudente, mas ela permaneceu firme em sua fé. Estou curada, ela afirmou, e estava mesmo. Quando retornou ao médico para exames, ele não podia acreditar no que via. Seus pulmões estavam funcionando a 95% da capacidade. Não havia sinal da doença, que, segundo a ciência médica, era irreversível. É um milagre, o médico disse, incapaz de oferecer qualquer outra explicação. E era mesmo. Não porque Deus fez uma exceção especial, e ainda assim caminham como quem está tateando no escuro, sem direção, sem percepção espiritual, sem discernimento algum. Há um silêncio pesado no céu para quem perdeu a sensibilidade da fé. E o que mais impressiona é que a maioria nem percebe que está cega. É possível viver dentro da igreja e estar fora da vontade de Deus. É possível citar versículos e não reconhecer a voz do Espírito Santo. É possível orar com os lábios e não ouvir uma palavra sequer vinda do céu. E por quê? Porque o discernimento está apagado. Porque a luz interior se apagou, porque o coração ficou insensível. Imagine agora um homem entrando numa floresta densa à meia-noite. Ele não tem lanterna, não conhece o caminho e confia apenas na intuição para seguir. A cada passo, ele se choca com galhos, tropeça em raízes, escorrega na lama. O som dos animais, o farfalhar das folhas, o vento que sopra, tudo parece assustador, e quanto mais ele avança sem luz, mais perdido fica. Assim está o cristão que perdeu o discernimento, vivendo à base de palpites espirituais, confundindo emoção com revelação, sentimento com direção divina. O problema da cegueira espiritual não é novo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que não reconheceram os sinais de Deus, mesmo quando estavam diante dele. E um dos episódios mais profundos é o de Eli e Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, vemos um jovem que ainda não conhecia a voz de Deus, e um sacerdote velho que já não a distinguia mais com clareza. 3 vezes Samuel ouviu a voz do Senhor e pensou que era Eli chamando. E 3 vezes Eli não percebeu o que estava acontecendo. Foi só na 4ª vez que Eli finalmente entendeu. Era o Senhor que estava falando com o menino. Eli era um homem com longa trajetória religiosa. Ele conhecia os rituais, liderava o templo, oferecia sacrifícios, dava conselhos espirituais. Mas, mesmo com toda essa bagagem, ele não discerniu de imediato que era Deus quem falava com Samuel. Isso mostra que o discernimento não está garantido pela posição ou pelos anos de ministério. O discernimento é fruto de um coração sensível, humilde e alinhado com o céu. Veja, Samuel era apenas um menino, não tinha títulos, não
tinha experiências espirituais profundas, mas ele tinha algo que muitos perderam. Ele tinha ouvidos atentos. Ele estava disposto a ouvir. E foi por isso que, mesmo sem entender, ele escutou, ele respondeu, ele buscou. E quando finalmente entendeu que era Deus, ele disse: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa frase pode parecer simples, mas ela revela a chave do discernimento espiritual. Ouvir com prontidão, ouvir com humildade, ouvir com o coração aberto. A cegueira espiritual começa quando o cristão troca a voz de Deus pelas suas próprias conclusões. Quando começa a andar pelo que acha, pelo que sente, pelo que é mais confortável ou mais conveniente. Quando deixa de orar perguntando: "Senhor, o que queres que eu faça?" E passa a orar pedindo apenas que Deus abençoe o que ele mesmo já decidiu fazer. O discernimento morre quando a voz de Deus se torna uma formalidade. Muitos vivem hoje confiando apenas nos conselhos dos homens, nos vídeos da internet, nas emoções do momento, mas se perderam da voz do Espírito. E o mais perigoso é que quando a alma se acostuma com essa cegueira, ela começa a achar que está tudo normal. E é aí que o inimigo entra, porque um coração que não discerne os sinais de Deus também não discerne os ataques do inferno. Um coração sem discernimento é um campo aberto para engano, confusão e ruína. O primeiro passo para sair dessa cegueira espiritual é admitir: "Senhor, eu não estou enxergando." Esse é o clamor mais sincero que pode sair dos lábios de um cristão que deseja voltar à intimidade com Deus. Não há vergonha em dizer que está perdido. Há cura, há recomeço, há restauração. Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não despreza o que clama com sinceridade. E Ele está pronto para reacender a luz do discernimento naqueles que voltam com o coração sincero. Muitos querem sinais, mas poucos querem santidade. Muitos querem direção, mas não querem obediência. O discernimento espiritual não é uma habilidade mágica, nem um dom místico reservado a alguns. O discernimento é uma consequência de andar com Deus todos os dias. É fruto de um relacionamento real, vivo, íntimo. Quando a alma se enche da presença do Espírito Santo, os olhos espirituais se abrem. Quando a carne é mortificada e a voz do céu é valorizada acima das vozes do mundo, o discernimento se fortalece. Samuel não se tornou um profeta porque sabia tudo desde o início. Ele se tornou profeta porque aprendeu a ouvir e porque teve alguém que, mesmo cego espiritualmente, ainda pôde ajudá-lo a entender que era Deus quem chamava. Isso nos ensina outra lição. Mesmo os que estão cegos espiritualmente ainda podem ter um papel na restauração do discernimento alheio, se forem humildes o suficiente para reconhecer o mover de Deus. Você pode estar rodeado de vozes, conselhos, oportunidades e decisões, mas se não tiver discernimento espiritual, tudo isso será confusão. O discernimento é a lanterna na floresta escura, é o farol na estrada da noite, é o sussurro de Deus dizendo: "Este é o caminho, ande por ele." Não se conforme com a cegueira espiritual. Clame como o cego Bartimeu: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." E você verá que Deus ainda abre olhos que muitos já consideravam condenados à escuridão para sempre. Não é tarde demais para ouvir de novo. Não é tarde demais para ver o que você não enxergava mais. E tudo começa com uma súplica sincera: "Senhor, abre os meus olhos espirituais." O Espírito Santo, a fonte divina do discernimento. O discernimento espiritual não nasce da mente, nem da lógica, nem da experiência humana. Ele não é produto da inteligência nem da leitura de livros teológicos. Ele vem de uma única fonte:
O Espírito Santo de Deus. E se o Espírito não estiver no centro da nossa caminhada, todas as nossas decisões, mesmo as mais bem-intencionadas, se tornam vulneráveis ao erro. Não é à toa que tantos tropeçam mesmo dentro da igreja, porque tentam viver uma vida espiritual sem o guia que o próprio Cristo nos deixou. Sem o Espírito, o homem vive pela aparência. Ele se impressiona com o que vê, se move por emoções, é seduzido por palavras doces, mas está espiritualmente exposto, frágil, indefeso. O Espírito Santo é aquele que mostra o que os olhos não veem, que revela o que está oculto, que dá direção quando o caminho é escuro. Ele não é um acessório para a vida cristã, ele é o centro da vida cristã. E sem ele, discernimento verdadeiro é impossível. A presença do Espírito é o que transforma um crente comum em alguém que enxerga além do natural. E foi exatamente isso que aconteceu com Simeão. A Bíblia diz que ele era um homem justo, piedoso, e que o Espírito Santo estava sobre ele. Não era sacerdote, não era fariseu, não tinha uma posição de destaque, mas ele era guiado pelo Espírito, e é isso que faz toda a diferença. Simeão foi conduzido ao templo justamente no dia em que Maria e José levaram o menino Jesus para ser apresentado, conforme a lei de Moisés. O templo estava cheio. Outros pais também estavam lá com seus filhos, mas nenhum daqueles bebês era como aquele. E Simeão reconheceu. Sem milagres, sem anjos, sem luzes no céu, apenas um bebê nos braços de uma jovem mãe. E Simeão viu o que ninguém mais viu. Ali estava o Messias, a salvação prometida, a resposta que Israel esperava há séculos. Como ele reconheceu? O texto diz: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Não foi emoção, não foi coincidência, foi direção. Simeão tinha discernimento porque andava com o Espírito. Ele não precisava de provas. Ele não exigiu sinais extraordinários. A paz no coração e o testemunho interior do Espírito bastaram. E ali, diante de todos, ele declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Veja a grandeza desse momento. Todo o povo de Israel esperava o Messias com sinais gloriosos, com manifestação de poder, com exércitos e trombetas. Mas o Espírito revelou a Simeão o extraordinário escondido na simplicidade. Discernimento espiritual é isso, enxergar Deus onde ninguém mais vê. Ouvir Deus onde reina o silêncio, sentir Deus mesmo quando tudo parece comum. É perceber o invisível enquanto os outros se perdem no visível. Mas isso só é possível com comunhão diária. O discernimento não brota num coração frio, distraído, superficial. Não nasce num altar onde a oração é apressada e o tempo com Deus é ocasional. O discernimento cresce onde há fome pela presença do Espírito, onde há sede de santidade, onde há entrega real, onde há oração de joelhos, onde o coração diz: Senhor, fala comigo, guia-me, ensina-me, molda-me. Há muitos hoje tentando discernir a vontade de Deus apenas com listas, estratégias, pesquisas e sentimentos, mas estão esquecendo de buscar o Espírito. Estão trocando o altar pela lógica. Estão confiando na própria inteligência e negligenciando a unção. E isso é perigoso, porque sem o Espírito, até mesmo a Bíblia pode ser mal interpretada. Sem o Espírito, a emoção pode parecer direção. Sem o Espírito, o engano pode parecer verdade. Quantos casamentos foram iniciados porque parecia certo, mas não havia paz no espírito? Quantos negócios foram fechados porque tudo indicava sucesso, mas o espírito não aprovava? Quantos ministérios começaram com euforia, mas terminaram em ruína, porque faltou discernimento espiritual? O Espírito Santo não é apenas consolador,
Ele é conselheiro, é guia, é mestre. Ele é o único que pode revelar a profundidade da vontade de Deus. Por isso, quem deseja discernimento precisa primeiro desejar o Espírito. Precisa buscá-lo como quem busca o ar para respirar. Precisa cultivar comunhão, tempo de oração, vida no secreto. É no silêncio do quarto, com a Bíblia aberta e o coração quebrantado, que o discernimento começa a brotar. É ali, onde não há aplausos, onde não há palco, onde não há distrações, que o Espírito fala com clareza. Simeão não era famoso, mas ele foi lembrado nas Escrituras porque ouviu, porque percebeu, porque reconheceu. E você também pode. O discernimento não é reservado para supercrentes. É para todo aquele que anda com o Espírito. É para o servo simples, mas fiel. É para o crente que não quer apenas bênçãos, mas quer direção. Que não quer apenas livramentos, mas quer obediência. Que não quer apenas sentir a presença, mas viver nela todos os dias. Você pode estar hoje cercado por decisões difíceis, por caminhos incertos, por confusões internas. Mas se o Espírito estiver em você, a resposta virá. Talvez não como você espera, talvez não no tempo que você gostaria, mas virá, porque o Espírito revela. Ele mostra, ele guia, ele confirma, ele dá paz onde há inquietação, e inquietação onde há perigo. Clame ao Senhor com sinceridade. Espírito Santo, enche-me novamente. Tira de mim todo ruído, todo medo, toda voz estranha. Eu quero ouvir a tua voz. Porque quando o Espírito fala, não há dúvida. Quando o Espírito dirige, não há engano. Quando o Espírito revela, até o que parecia confuso se torna claro. E quando o Espírito habita, o discernimento se torna um estilo de vida. E não uma exceção. Há pessoas que oram com sinceridade, clamam por direção, jejuam, pedem a Deus um sinal, e mesmo assim continuam sem perceber o que o Senhor já está revelando há muito tempo. E por quê? Porque estão esperando que a resposta venha de forma espetacular. Quando Deus está falando através das circunstâncias mais simples, dos acontecimentos mais discretos, das situações que parecem banais ou até dolorosas demais para serem espirituais. Deus não está preso a relâmpagos no céu ou a vozes audíveis. Ele fala também através das portas que se fecham, dos atrasos que frustram, dos encontros inesperados, dos desvios de rota que ninguém esperava. O discernimento espiritual não é apenas ouvir uma voz, é reconhecer a ação divina em tudo, até mesmo naquilo que parece caos. Quantas vezes você já questionou, por que isso aconteceu comigo? E quando na verdade deveria ter perguntado, Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar com isso? Porque Deus fala sim, por meio das circunstâncias. E o que muitos chamam de azar, coincidência ou acaso, na verdade são os dedos de Deus movimentando o cenário para que algo maior se cumpra. Mas se os olhos espirituais estiverem fechados, a pessoa vai interpretar errado, vai murmurar, vai reclamar, vai resistir à própria resposta que pediu. José é uma das provas mais claras disso na palavra. Ele não teve uma visão aberta do trono de Deus. Ele não viu anjos lhe mostrando o plano completo. O que ele viu foram irmãos o traindo, um poço escuro, uma caravana de escravistas, um palácio estrangeiro e uma prisão injusta. Mas em cada etapa dessa jornada, Deus estava falando. E se ele tivesse se prendido apenas à dor, ao sofrimento e à injustiça, talvez nunca tivesse entendido que tudo aquilo fazia parte de um plano divino maior. Em Gênesis 50, 20, ele diz aos seus irmãos, Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida.
Perceba, José só chegou a essa revelação porque tinha discernimento. Ele não ficou preso à amargura do passado. Ele olhou para as circunstâncias com olhos de fé. Ele entendeu que por trás da maldade humana havia uma mão divina tecendo propósito. Não foi sorte, foi direção, não foi acaso, foi cumprimento. A ausência de discernimento nos faz ver as circunstâncias apenas pelo aspecto humano. E é por isso que tantas pessoas vivem frustradas com Deus, porque acham que Ele não respondeu, quando na verdade Ele já tinha respondido há muito tempo. Mas a resposta veio num formato que elas rejeitaram. Uma demissão que parecia fracasso era, na verdade, livramento. Um relacionamento que acabou era proteção. Um atraso no sonho era preparação. Mas sem discernimento, o coração se revolta, a fé se enfraquece e a alma se afasta do propósito. Deus usa tudo. Ele é soberano. Nada escapa do seu controle. E o cristão que discerne isso vive com outra perspectiva. Ele não se desespera quando o plano A falha, porque sabe que Deus está acima de todos os planos. Ele não entra em crise quando o caminho muda, porque reconhece que a vontade de Deus pode incluir recomeços. O discernimento espiritual transforma cada acontecimento em uma oportunidade de escutar o céu, de crescer na fé, de se alinhar com o propósito eterno. Pense nas pessoas que cruzam o seu caminho. Pense nas situações que se repetem. Pense naquelas portas que, por mais que você empurre, não abrem. Há mensagens aí, há sinais de Deus querendo ser reconhecidos. Mas é preciso silenciar o barulho do orgulho, da ansiedade e da autossuficiência para ouvir. Porque Deus fala com quem se dispõe a escutar até nas entrelinhas da vida. Muitas vezes, o maior obstáculo para discernir a vontade de Deus não é a ausência de sinais, é o excesso de expectativas humanas, é esperar que tudo seja fácil, linear, agradável. Mas o discernimento verdadeiro amadurece na fornalha, é testado no deserto e se firma nos vales. A alma precisa aprender que a dor também é um idioma divino. Que os nãos de Deus muitas vezes são respostas mais amorosas do que os sims que imploramos. E quando o discernimento entra, até os sofrimentos ganham sentido. Não porque deixem de doer, mas porque passam a apontar para algo maior. José chorou. Sim, ele sentiu a rejeição dos irmãos, a solidão do cárcere, o esquecimento dos homens. Mas em tudo isso, Deus estava conduzindo. O discernimento não o livrou da dor, mas deu propósito à dor. E é isso que precisamos compreender. O verdadeiro discernimento nos ensina a fazer as perguntas certas. Ao invés de dizer, por que isso está acontecendo comigo? A alma discernida Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across
of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night we prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way. Through every shadow I escape. Your starlit